para a vida eterna. Amém. Uma boa noite a todos. Nós estamos felizes porque hoje é a noite do Sindicato dos Trabalhadores de nossa cidade, aqui representado pela senhora Madalena, que tem tomado conta e com zelo tem cuidado do nosso sindicato, que há anos já se tem no nosso município. Eu até estava conversando com minha avó que quando eu era criança eu ia muito lá, então desde o tempo que minha avó foi entrar nos processos para se aposentar, e de lá para cá, algumas pessoas eu cheguei a conhecer. Temos aqui também representado as pessoas que trabalham no sindicato, nosso irmão Marcelo, que aqui está presente, nossa irmã Joelma, que aqui também se faz presente, representando o sindicato daqui da nossa comunidade de Bengalas, e a todos nós, comunidade católica da Vila Bengalas. Eu resolvi ler esse texto, essa leitura, ao invés do Evangelho, porque o Evangelho é muito continuado, e eu queria abranger uma outra informação também referente ao que o Espírito Santo ele faz na vida do homem. Ontem foi lido o Evangelho, e a Sagrada Escritura diz que o Espírito Santo ele é o advogado que vem da parte de Deus para testemunhar sobre Jesus Cristo. A gente já sabe qual é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas ele tem atitudes parecidas com as nossas. O Espírito Santo ele chora, ele ri, ele tem desejos. O Espírito Santo ele colabora com o homem. O Espírito Santo ele tem atitudes humanas. Só que o Espírito Santo não é um homem, ele é um espírito, ele vem da parte de Deus. E aqui nessa leitura a gente vê a ação do Espírito Santo na vida de Paulo e Silas. A gente sabe muito bem que houve um tempo em que Paulo ele havia brigado com seu amigo de viagem, que era Barnabé, e ele começa a caminhar com Silas, que era um homem que vivia lá na ilha de Chipre. E esse Silas, que a esposa de Silas era chamada Priscila, e ele começa a caminhar com ele, e começa a viajar com ele. Ele chega numa cidade, chega num lugar e começa a pregar o Evangelho de Jesus. Só que quando Paulo vai pregar o Evangelho de Jesus, o povo daquela cidade ficou com raiva de Paulo, porque Paulo ele acabou quebrando o maior comércio que tinha naquela cidade por meio de uma moça que morava naquele lugar. A Sagrada Escritura, nos outros versículos que aqui não foram lidos, diz que havia uma moça que tinha o espírito de Pitão. O que é o espírito de Pitão? Segundo o que a Bíblia informa, o espírito de Pitão era um espírito maligno que adivinhava os segredos da vida das pessoas. E a Bíblia vem dizer que Paulo repreende aquela moça, porque quando Paulo chegou naquela cidade, aquela moça disse assim: olha, não é vocês, Paulo e Silas, que vêm aqui na nossa cidade, não é vocês que são enviados de Jesus, o Filho de Deus? Aí Paulo, em um momento, ele não aguenta, de tanto aquela moça dizer que ele era enviado de Cristo, ele diz assim: Satanás, sai dela, deixa ela em paz, deixa essa moça livre. Essa moça, ela arrecadava dinheiro para aqueles ao qual colocavam ela para fazer um tipo de comércio, um tipo de barganha. E com raiva da atitude de Paulo ter expulsado o espírito mal daquela moça, os governantes daquela cidade mandam prender Paulo e mandam açoitar ele. Ele é açoitado, e a Bíblia aqui fala que ele foi preso num cepo. Ele foi preso num cepo, e à meia-noite ele estava lá, dentro de uma prisão suja, fria, fértida, dentro de um lugar aonde, quem sabe, eles estavam com fome, não deram de comer nem de beber a eles. E já à meia-noite, Silas começa a falar com Paulo. E agora vamos conjecturar essa palavra que foi lida. Silas estava com medo. Silas estava cansado e Silas estava com raiva. Você ser apanhado, você ser preso dentro de uma prisão. E à meia-noite, Paulo olha dentro dos olhos de Silas e diz assim: olha, Silas, se a gente chegou até aqui, se a gente já passou por muitas coisas, se a gente já aguentou muitas coisas, por que é que a gente não pode aguentar essa dificuldade que sobrecaiu sobre as nossas vidas? Vamos louvar a Jesus, vamos louvar a Deus, vamos bendizer o nome dele nessa noite, vamos glorificar o nome dele nessa noite. A Sagrada Escritura diz que Silas estava cansado, mas Paulo reanimou a alegria de Silas.
eles começaram a rezar e começaram a louvar o nome de Jesus. E a Bíblia diz que o louvor deles foi tão grande, houve uma proporção tão grande, eles louvaram tanto, eles bendizeram tanto, que as correntes caíram dos pés e das mãos deles, e a prisão foi abalada, que as correntes, as portas das prisões se abriram, e os presos saíram de dentro. Aí o carcereiro que estava naquele lugar, ouviu um barulho tão forte, que foi ver o que havia acontecido. Quando ele chegou lá, todas as prisões, todos os lugares onde os presos estavam todas abertas, e os presos não estavam mais naquele lugar. E eles começaram a indagar: meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? Qual é a situação? Como é que eu vou resolver essa situação? Não tem ninguém aqui, eu vou ser morto se o delegado dessa prisão aqui souber do que houve. Não tem nenhum outro soldado, só tem eu para tomar conta desses presos, e esses presos não estão aqui. E a Bíblia diz que Paulo, ele diz assim: olha, amigo, não fica com medo, porque todo mundo está aqui na prisão. A gente estava louvando o nome de Jesus, e a prisão foi arrebentada, e todo mundo foi solto. Aí ele disse assim: mas que Deus é esse que você adora? Que Jesus é esse que fez esse grande milagre na sua vida? Que Jesus é esse que operou maravilhas na sua vida? E aqui eu quero já abrir um parêntese nessa palavra para dizer para você: eu nem sabia que iria pregar essa palavra nessa noite, estava até pensando no que eu iria dizer para vocês nessa noite, mas já que Jesus é maravilhoso, e nosso Deus é um Deus em que Ele age no momento certo, no momento em que nós não temos nada para falar, no momento em que nós não temos nada para dizer, mas Jesus, Ele traz a palavra certa, no momento certo, no dia certo, para as pessoas certas. Jesus pode cumprir, pode abrir a situação que se coloca diante da nossa vida. Somente Ele pode abrir as prisões que prendem a nossa vida e a nossa alma do cativeiro em que o demônio nos colocou. Aí aquele homem disse: Senhor, eu agora quero me batizar.